Hoje é sexta-feira, dia 20, e agora são 1h40 e eu vou estudar um pouquinho essa tarde. Eu quero fazer pelo menos História e Biologia. Eu até anotei no meu planner algumas coisas que eu precisava fazer. Então eu anotei aqui movimento vertical, movimento circular, briófitas, lei das reações químicas e o capítulo 7 e 8 de História, que fala sobre Império Bizantino, principalmente. Mas a parte de leis das reações químicas, movimento vertical e movimento circular, eu só preciso fazer exercício, basicamente. Então eu vou deixar ela pra depois e vou começar com a parte de História, porque eu tenho duas aulas de 40 minutos, então são as que tem as aulas mais longas. E depois eu vou fazer Biologia, que eu tenho uma aula de 40 minutos sobre briófitas, e daí eu vou fazer os exercícios sobre isso também. E, bom, meu plano é pelo menos fazer isso agora à tarde. Eu acho que eu vou levar umas 3 horas pra fazer essas matérias. Mas vamos ver como vai ser isso. E, enfim, agora eu vou estudar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é bastante difícil estudar e conseguir me concentrar em casa. Depois que eu passei tanto tempo virando essa chavezinha de estudar no cursinho e ter foco total lá e descansar quando eu vir pra casa e ter um ambiente pra cada coisa, sentar na minha escrivaninha e realmente estudar com foco total que eu gostaria de ter, não é tão simples. Então, uma coisa que eu tentei fazer, e diferentemente de como eu faço no cursinho, lá eu sempre começo pela pior matéria, pelo que eu menos tô afim de fazer, porque isso garante que eu vá fazer isso. Eu não vou deixar pro fim do dia que eu já vou estar cansada, e daí eu vou dar alguma desculpa e vou começar a acumular matéria, e justamente por isso eu não tinha nada acumulado até então. E em casa eu decidi começar pelo que eu mais gostaria de fazer, o que eu mais estava afim de estudar, e o que eu sabia que nesse sentido ia ser relativamente mais tranquilo pra mim, porque mesmo que seja um assunto que eu tivesse alguma dificuldade, é um assunto que eu tenho bastante interesse, então ia ser relativamente mais fácil começar. E assim eu basicamente tentei usar meu cérebro pra manipular meu cérebro e perceber que estudar em casa pode ser menos difícil do que realmente parece. Então por isso eu escolhi começar com História e Biologia, que são as coisas que eu mais gosto. Eu ainda comecei com História, sendo que eu tava mais afim de estudar Biologia, e em Biologia eu comecei com a parte de Botânica e depois eu fui pra parte de Histologia, mas eu ainda assim comecei com coisas que eu gosto mais do que, sei lá, movimento circular. Mas, enfim, outra coisa que eu fiz foi, eu tirei um dia só pra assistir aula e deixei o dia seguinte pra fazer os exercícios. Eu fazia bastante isso quando eu estudava sozinha em casa, só que eu acordava bem cedo, eu meio que madrugava, porque era um horário que funcionava bastante pra mim. Então eu meio que madrugava, assistia todas as teorias, aí eu ficava umas 3, 4 horas nisso, e depois eu voltava a dormir. E à tarde, quando eu acordava, obviamente meu ciclo circadiano era péssimo, à tarde quando eu voltava eu fazia exercício sobre o que eu tinha visto de manhã, então assim eu conseguia fixar muito bem, porque quando a gente dorme, no momento que a gente dorme, a gente seleciona tudo que vai ficar e tudo que vai embora. E assim eu conseguia ver, depois de um tempo, o que eu tinha realmente fixado. Porque às vezes fazer exercício logo depois do que tu já viu a matéria fica meio fácil, porque ainda não deu tempo de esquecer, entende? Então eu deixei pro sábado pra fazer todos os exercícios. E foi meio que isso que eu tentei fazer. Não foi tão difícil quanto eu achei que fosse, e principalmente porque eu tô tendo aula com os mesmos professores que eu tava acostumada, então eu tô com bastante saudade de estar na sala de aula. E, enfim, basicamente isso, sobre como eu tô tentando estudar nessa quarentena. Eu só queria fazer um desabafo, que eu tava com todas as minhas matérias em dia. E tava tudo tão certinho no meu cronograma, e agora eu tô com 10 fucking aulas atrasadas. Eu acabei de fazer 2 aulas de História, que eram tipo 4 assuntos: Império Bizantino, fim do Império Romano e começo da Idade Média, e daí toda a parte da Alta Idade Média e Baixa Idade Média, e a parte de expansão islâmica. E agora eu vou fazer briófitas, pteridófitas e gimnospermas, e eu ainda vou ter, deixa eu ver, 7 aulas atrasadas. Então, agora são 5h27
e eu fiz 3 aulas de biologia e 2 aulas de história. Só que nesse meio tempo eu recebi mais 4 aulas. 5, na verdade, o que significa que eu tô com 10 aulas atrasadas, que era o que eu tava no começo do dia. Então, assim... Mas enfim, eu assisti todas essas 5 aulas e daí eu fui tomar café e tomar banho e fiquei um pouco com os gatos e com os meus pais. E eu pretendo mais tarde fazer 2 aulas de biologia. Pretendo fazer os exercícios de história e biologia todos amanhã. E, bom, é basicamente isso. E eu espero que não mandem mais muitas aulas, porque... Eu sei que essa não é a melhor iluminação possível, mas agora já é o dia seguinte, sábado, e já são 3 horas da tarde, faz 1h30 que eu tava aqui fazendo exercícios. Então, basicamente, eu anotei aqui tudo que eu estudei, porque foi bastante coisa. A parte de história tinha muito detalhe, porque foram 2 capítulos, mas que incluíam toda a parte de feudalismo de Alta e Baixa Idade Média, incluía a queda do Império Romano Ocidental, o Império Bizantino e a expansão islâmica. Então, era bastante coisa para 2 capítulos e bastante assunto. E, além disso, eu fiz briófitas, pteriófitas e gimnospermas, que eu não tinha percebido que eu tinha que fazer gimnospermas, mas enfim, acabei fazendo. Eu estava me planejando para fazer briófitas e pteridófitas. E além disso, eu também fiz a parte de histoplasma e organelas, que eu adoro, e a parte de respiração celular anaeróbica e aeróbica, que eu também adoro. E, bom, é basicamente isso. Ontem eu fiz todas essas aulas, e daí as aulas, no caso de citoplasma e citoenergética, eu fiz à noite. E eu deixei todos os exercícios pra fazer hoje, porque assim eu consegui... antes de fazer a aula, antes de fazer os exercícios mesmo, eu fiz uma revisão mental de todos os assuntos que eu tinha visto e todos os detalhes. E daí depois eu peguei minhas anotações e vi se eu tinha esquecido de alguma coisa, e não... E agora daí eu peguei os exercícios e fiz todos os exercícios, eu acertei, tipo, grande parte, mais de 90% deles. Agora eu ainda tenho 7 aulas pra fazer. Movimento vertical e movimento circular, é o mesmo capítulo, mas foi dividido em 2 aulas. Tenho lei de reação química, gramática, literatura, redação e mais outra de química, que é a parte de início de estequiometria. Hoje ainda eu pretendo fazer a aula de literatura e redação, que são mais tranquilas, e provavelmente eu vou assistir as aulas de química. Só que eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso à noite, provavelmente, porque em casa eu tô rendendo mais à noite. E só que é um problema pra mim, porque eu não quero filmar, porque a iluminação ficou horrível à noite. Então eu não sei exatamente o que vocês querem que eu faça a partir de agora. Semana que vem meus professores vão continuar mandando as aulas, normal. E amanhã daí eu quero fazer a parte de física e fazer os exercícios dessas aulas que eu assisti essa noite. No caso, química e literatura. E é basicamente isso. Também espero ler um pouco sobre redação. Eu tenho aula de redação na sexta-feira e eles me mandaram o tema, apesar de a gente não ter tido aula, e me mandaram uma aula teórica e um podcast sobre isso. Eu também recebi a nota da minha redação e a minha primeira redação eu tirei 8. Assim, vindo de mim é bastante coisa, porque eu realmente não tava esperando muito e bem, eu pensei que eu ia tirar um 6. Eu sou meio crítica demais comigo mesma, mas eu tentei fazer um texto, assim, no pior dos cenários, esse vai ser o texto que eu vou conseguir entregar. E eu tirei 8, então eu fiquei feliz, porque a gente pode melhorar a partir disso. Mas é basicamente isso pra esse vídeo, espero que não tenha ficado horroroso. Me deixem o que vocês querem
pra próximos vídeos, se vocês querem que eu continue fazendo isso de estudei tais coisas e foi isso que eu fiz, apesar de que a rotina vai ser provavelmente a mesma. E se eu posso filmar à noite, apesar da iluminação ficar horrível. E se vocês vão me aceitar com a iluminação horrível. Mas é basicamente isso. Boa quarentena pra vocês, bons estudos ou bom descanso, qualquer coisa. Agora eu vou fazer nada e provavelmente ler um livro. E é basicamente isso. Até a próxima.